A escuridão me envolvia como um manto pesado, mas ao mesmo tempo leve. Eu flutuava, sem peso, sem dor. Não havia som, exceto um murmúrio suave que parecia vir do fundo do meu ser. Minha mente estava confusa, mas uma luz suave começou a se formar à minha frente, e à medida que se tornava mais intensa, uma figura começou a emergir dela. Antes de continuarmos, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado a cada novo vídeo. Era um homem, ou melhor, uma presença. Ele tinha uma aura radiante, com longos cabelos dourados que pareciam capturar cada raio de luz, emanando uma energia que preenchia o espaço ao nosso redor. Quando ele se aproximou, o medo que havia sentido se dissipou, dando lugar a uma calma inexplicável. "Olá, Carolina", ele disse. Sua voz era como um eco melodioso que ressoava em meu coração. "Eu sou Gabriel." "Gabriel?", balbuciei, tentando compreender a magnitude da experiência. "Você é um anjo?" "Sim", respondeu ele, um sorriso sereno no rosto. "Mas sou mais do que isso. Estou aqui para te ajudar a entender o que você precisa saber sobre a vida, a morte e o que vem depois." O que eu sentia era tão profundo que ultrapassava a compreensão. "Mas eu não entendo. Eu estou morta?" A ideia parecia absurda, mas ao mesmo tempo fazia sentido. O que mais poderia explicar essa realidade etérea? "Não, você não está morta, Carolina. Você está em um limbo, um espaço entre a vida e a morte, onde você pode refletir e aprender. Sua experiência de quase morte te trouxe aqui, e é uma oportunidade única." "Uma oportunidade?", eu perguntei confusa. "Para quê?" "Para descobrir verdades que foram ocultas para você e para muitos. Você vive em um mundo cercado por crenças que muitas vezes não são verdadeiras. Eu estou aqui para te mostrar uma nova perspectiva." Ele fez uma pausa, e a luz ao nosso redor parecia pulsar com cada palavra. "A primeira verdade que você precisa entender é sobre o inferno." O coração disparou em meu peito. "O inferno? O que você quer dizer com isso?" Gabriel se aproximou, e a luz ao seu redor se intensificou. "O inferno, como você acredita que ele exista, não é um lugar de punição eterna. É um estado de ser, uma consequência das escolhas que você faz em vida. O verdadeiro inferno é a ausência de amor, a desconexão de sua essência. Quando as pessoas partem sem compreender isso, elas ficam presas em suas próprias criações de dor e sofrimento." "Mas e as religiões? O que elas dizem sobre isso?" Eu questionei, um turbilhão de pensamentos se formando na minha mente. Cada religião tem suas próprias interpretações, mas muitas vezes elas se baseiam no medo. O que você deve saber é que todas buscam a mesma verdade, a conexão com o divino. O amor é a força central do universo. O inferno é, na verdade, a falta desse amor. "Isso é libertador", murmurei. Um peso começou a se levantar de meus ombros, mas uma nova preocupação surgiu. "E o que você quer dizer com escolhas? O que acontece com aqueles que cometem erros?" "Todos cometem erros, Carolina. O importante é aprender com eles. A vida é sobre crescimento e evolução. O que você faz com seu conhecimento é o que realmente importa. Agora há algo mais que você precisa saber." Ele hesitou, como se estivesse ponderando sobre o que revelar a seguir. "Você está prestes a ser confrontada com um evento significativo. Um apocalipse, programado para 13 de setembro de 2024. Apocalipse? Senti um frio na espinha, e a ideia de um fim iminente era aterradora. Mas o que isso significa? Será o fim do mundo? Gabriel sorriu gentilmente, mas havia uma gravidade em seu olhar. Não será um fim, mas uma transformação. A humanidade passará por uma reavaliação profunda de sua espiritualidade. A verdade será exposta, e muitos despertarão para a sua verdadeira essência. É um momento de grande importância, mas também de grande resistência. Resistência? A palavra ecoou em minha mente. Por que as pessoas resistiriam a isso? Porque a verdade é assustadora para aqueles que preferem viver na ignorância, explicou Gabriel. E há aqueles que se opõem a essa revelação,
que desejam manter as pessoas presas às suas crenças limitantes. Você terá um papel fundamental nessa transição. Eu? Mas eu sou apenas uma pessoa comum, protestei, um frio na barriga me deixando ainda mais nervosa. Não sou digna de tal responsabilidade. Você é mais do que imagina, Carolina. A coragem de compartilhar o que aprendeu pode ser a chave para libertar muitos. Você deve prometer que irá alertar o mundo sobre o que está por vir. A sua voz pode fazer a diferença. Prometer? A ideia parecia pesada. E se eu falhar? E se ninguém acreditar em mim? Isso não é algo que você deve temer. Não é sobre a aceitação, mas sobre a entrega. Se você seguir seu coração e compartilhar com amor, aqueles que precisam ouvir encontrarão o caminho para você. Ele fez uma pausa, e a luz que nos cercava parecia pulsar em resposta ao meu crescente desespero. Lembre-se de que você não estará sozinha. Muitos se juntarão a você. Mas como posso fazer isso? Não sei nem por onde começar. Eu não conseguia deixar de sentir que todo esse peso estava me esmagando. Gabriel inclinou a cabeça, olhando profundamente em meus olhos. Confie em si mesma. O que você aprendeu aqui é poderoso. Agora é hora de voltar. Você tem um propósito a cumprir e o tempo está se esgotando. Senti um puxão forte, como se uma corrente invisível estivesse me arrastando de volta. Espere, o que eu devo fazer? Como posso me preparar? Minha voz ecoou em desespero. Você saberá. Lembre-se das verdades que lhe revelei. A luz sempre vencerá a escuridão. E quando você olhar para o futuro, não se esqueça. A transformação começa dentro de você. A luz começou a brilhar mais intensamente e a presença de Gabriel começou a se dissolver. Senti uma onda de amor me envolver e antes que pudesse processar tudo, fui puxada de volta à minha realidade. Despertei com um sobressalto, cercada por um ambiente familiar, mas completamente diferente. O hospital tinha um cheiro distinto de desinfetante e o murmúrio de conversas ao fundo me lembrava que a vida continuava, mesmo que eu estivesse em uma nova dimensão de existência. A experiência ainda ardia em minha mente, e as palavras de Gabriel ecoavam como um mantra. Você está bem, Carolina? Uma voz familiar me chamou, e eu vi meu irmão, sua expressão preocupada. O que eu tinha que fazer agora? Como eu poderia compartilhar essa verdade? As dúvidas começaram a surgir, mas no fundo, uma centelha de determinação acendeu. Eu sabia que minha jornada estava apenas começando. Acordei lentamente, como se estivesse emergindo de um longo e profundo sono. A luz do sol penetrava pelas janelas do hospital, desenhando padrões quentes e suaves no chão. Meu corpo estava pesado e a sensação de estar flutuando no limbo ainda pairava na minha mente. Eu me lembrava da presença de Gabriel, o anjo que havia compartilhado segredos profundos sobre a vida e a morte. Um misto de alívio e confusão se instalou em mim. Será que tudo aquilo era real? Ou seria apenas uma ilusão gerada pela minha mente em estado crítico? Carolina, você está acordada? A voz da minha mãe soou como um sopro de vida em meio ao meu turbilhão de pensamentos. Eu a vi de pé, com os olhos vermelhos e inchados como se não tivesse dormido há dias. Ela se inclinou para me abraçar, e eu senti seu calor. Mas uma parte de mim ainda estava distante, imersa nas verdades que Gabriel havia revelado. Oi, mãe. Consegui murmurar, tentando desviar a atenção do que realmente havia acontecido. Eu precisava de tempo para processar tudo. O hospital tinha um cheiro característico de desinfetante e algo que eu não conseguia identificar, mas que me fazia sentir um pouco enjoada. O que aconteceu? Você sofreu um acidente, Carolina. Você estava quase morta, ela disse, a voz tremendo. Olhei para ela tentando entender a gravidade da situação. O que eu havia vivido parecia tão distante, como se tivesse sido parte de um sonho. Mas a conversa com Gabriel ainda pulsava na minha mente como um eco insistente. E o que eles disseram? Eu não vou morrer, vou. O pânico começou a se infiltrar em minha voz, e ela me segurou as mãos com uma expressão de preocupação. Não, você está aqui agora. Os médicos disseram que você vai se recuperar. Está tudo bem, ela respondeu.
mas eu sabia que nada estava realmente bem. Algo dentro de mim havia mudado para sempre. Depois de alguns minutos, a visita da minha mãe foi substituída por Lucas, meu melhor amigo. Ele entrou na sala com um sorriso nervoso, segurando um pequeno buquê de flores. Oi, Carolina, como você se sente? Melhor, eu acho. Mas você acredita que eu realmente quase morri? Perguntei, buscando uma confirmação que eu mesma não tinha certeza se poderia oferecer. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas você está aqui e isso é o que importa, ele disse, sentando-se na beirada da cama. Mas você precisa me contar tudo. O que aconteceu lá? O que você viu? Neste momento, o desejo de compartilhar a verdade que Gabriel me confiou começou a se agitar dentro de mim. Lucas, eu encontrei um anjo, eu disse hesitante. Ele ergueu uma sobrancelha claramente cético. Um anjo? Como assim? Você está falando sério? A incredulidade na sua voz era palpável, mas eu precisava que ele acreditasse em mim. O que ele te disse? Ele me falou sobre a vida, a morte e sobre o inferno. Não é o que todos pensam. Ele me mostrou que a morte não é o fim, mas uma transformação. E o mais importante, ele me disse que algo grande vai acontecer em 13 de setembro de 2024. Eu disse, a urgência na minha voz crescendo. Carolina, isso é muito para processar. Como você sabe que foi real e se tudo isso não passar de um delírio? Ele parecia preocupado, mas eu não podia deixar que suas dúvidas me abalassem. Eu precisava que ele entendesse. Porque eu senti, Lucas. Eu senti a verdade. E ele me pediu para compartilhar essa mensagem. Eu não posso apenas ignorar isso. As pessoas precisam saber. A emoção começou a transbordar e as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não sabia como explicar a profundidade da experiência que eu havia vivenciado. Ok, calma. Vamos pensar nisso juntos. E se você quiser falar sobre isso com outras pessoas, eu vou te ajudar. Mas precisamos ter certeza de que você está pronta para tudo isso, ele disse, buscando confortar-me. Mas eu não sei como as pessoas vão reagir, eu respondi. E se elas não acreditarem? E se algo ruim acontecer? O medo me paralisava. A ideia de ser silenciada por aqueles que não estavam prontos para ouvir a verdade me deixava inquieta. Carolina, você não está sozinha. Eu e Helena estaremos com você. Vamos encontrar um jeito, Lucas disse, pegando minha mão. A conexão entre nós se intensificou, e eu percebi que sua presença era um dos poucos pontos de ancoragem que eu tinha. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava, comecei a me conectar mais com Helena, nossa amiga espiritualista. Ela sempre tinha uma visão mais aberta sobre as coisas, e eu sentia que poderia confiar a ela o que havia aprendido. Em uma tarde ensolarada, quando as flores começavam a florescer no jardim do hospital, pedi a Lucas para me ajudar a organizar um encontro. Podemos chamar a Helena também. Ela pode ajudar a discutir essas coisas de uma maneira que faça sentido para todos, sugeri. Ótima ideia. Vou falar com ela e ver quando ela pode vir, Lucas respondeu animado. Ele se despediu e eu me perdi em pensamentos sobre o que estava prestes a fazer. O que eu deveria dizer e como as pessoas iriam reagir. Alguns dias depois, Helena chegou ao hospital. Seu jeito leve e acolhedor trouxe um pouco de paz ao meu coração ansioso. Oi, Carolina. Que bom que você está melhor, ela disse, abraçando-me suavemente. Obrigada, Helena. Eu realmente preciso falar com você sobre algo, eu disse, hesitante. Ela assentiu, percebendo a seriedade na minha voz. Claro, o que aconteceu? Ela se sentou ao meu lado, atenta. Eu tive uma experiência, um encontro com um anjo, e ele me falou sobre a vida e a morte, e sobre um evento que vai acontecer em 13 de setembro de 2024. Eu disse, tentando manter a calma, mas a pressão aumentava em meu peito. Um anjo? Isso é incrível. A reação dela foi positiva, o que me deu um pouco de esperança. O que ele te disse sobre esse evento? Ele disse que é um apocalipse, mas não como a maioria das pessoas imagina. É uma transformação espiritual. E eu sinto que preciso compartilhar isso com o mundo, mas não sei como, eu confessei, a insegurança inundando minha voz. Carolina, você tem que compartilhar isso. As pessoas precisam ouvir sua
História. Você não está sozinha nessa. Vamos encontrar um jeito de fazer isso juntas. Ela encorajou. Sua empolgação era contagiante. Você realmente acha que as pessoas vão acreditar em mim? Eu perguntei, a dúvida ainda presente. Helena sorriu, com um brilho de determinação nos olhos. Se você falar do seu coração, elas ouvirão. E eu estarei ao seu lado para ajudar a guiá-las. Vamos encontrar outras pessoas que sentem o mesmo que você, ela disse, e eu comecei a sentir uma onda de esperança. Talvez, só talvez, eu pudesse fazer a diferença. Decidi que era hora de reunir meus amigos para discutir a experiência que mudara minha vida. A ansiedade apertava meu peito enquanto eu organizava a sala. O cheiro de café fresco se misturava com o aroma de velas aromáticas que acendi para criar um ambiente mais acolhedor. Olhando pela janela, vi nuvens carregadas, como se o céu estivesse refletindo meu estado emocional. Eu precisava que eles entendessem. Precisava que eles acreditassem em mim. Lucas foi o primeiro a chegar. Ele sempre se mostrou cético em relação a qualquer coisa que envolvesse espiritualidade, mas eu sabia que ele era o tipo de amigo que não desistiria de mim. Quando entrei na sala, ele estava sentado no sofá com uma expressão que misturava curiosidade e dúvida. E aí, Carolina, o que você quer falar? Ele perguntou, inclinando-se para frente, com os braços cruzados sobre o peito. Oi, Lucas. Obrigada por vir. Respondi tentando esconder meu nervosismo. Eu tive uma experiência incrível e eu preciso compartilhar com vocês. Algo que pode mudar tudo. Ah, lá vem você com mais uma dessas histórias, ele disse, um sorriso brincando em seus lábios. O que foi? Você viu um túnel e uma luz no final dele? Não, não é assim. Eu realmente tive uma experiência de quase morte, expliquei, sentindo meu coração acelerar. Eu encontrei um anjo, Lucas. Ele se apresentou como Gabriel e me contou coisas sobre a vida, a morte e o apocalipse. Lucas ergueu uma sobrancelha, claramente cético. Um apocalipse? Sério? Você está me dizendo que você recebeu uma mensagem de um anjo sobre o fim do mundo? Não é bem assim, eu disse, tentando manter a calma. Ele falou sobre um evento que vai acontecer em 13 de setembro de 2024. Não se trata de destruição, mas de uma transformação espiritual. Algo que todos nós precisamos entender para evoluir. Nesse momento, Helena entrou, trazendo uma energia diferente. Ela sempre acreditou em coisas que a maioria das pessoas considerava loucura. Com um sorriso caloroso, ela cumprimentou Lucas e veio até mim, segurando minha mão. Carolina, eu senti que você precisava de mim, disse ela, com um olhar compreensivo. O que aconteceu? Eu estou tentando explicar tudo para o Lucas, respondi, olhando para ele. Ele acha que estou delirando. Eu não acho que você esteja delirando, mas isso é uma afirmação e tanto, Lucas contestou, balançando a cabeça. Você tem alguma evidência? Alguma coisa que prove o que você está dizendo? Evidência? Helena interveio. Às vezes a evidência está em como nos sentimos. Você não pode negar o que Carolina experimentou. Ela estava lá, Lucas. Você não viu a transformação dela? Eu vi, sim, concordei, sentindo um calor se espalhar pelo meu corpo. Depois que acordei, algo mudou em mim. Eu não sou mais a mesma Carolina que você conhecia. Eu quero ajudar as pessoas a se prepararem para isso. Lucas suspirou, claramente lutando entre a lógica e a lealdade à minha amizade. E como você pretende fazer isso? O que você vai dizer? Você vai sair por aí gritando que o mundo vai acabar? Não, não é isso, eu disse, tentando transmitir a gravidade da situação. Mas precisamos nos conectar com outras pessoas que possam entender. Podemos criar um grupo, uma reunião, onde as pessoas possam discutir isso. Helena, você pode ajudar, certo? Com certeza, ela respondeu animadamente. Podemos criar um espaço seguro para que as pessoas compartilhem suas experiências e reflexões sobre espiritualidade. Não é só Carolina que tem essa mensagem. Existem muitas pessoas que precisam ouvir. Ainda assim, estamos falando de
Um evento que pode mudar a humanidade, Lucas disse, visivelmente preocupado. Vocês realmente acham que estão prontas para isso? E se houver pessoas que não gostem do que vocês estão dizendo? E se houver consequências perigosas? Eu estou ciente dos riscos, mas não posso ficar parada. Se a mensagem é verdadeira, precisamos agir. Argumentei fervorosamente. O que está em jogo é muito maior do que nós. Lucas olhou para mim e, por um momento, vi a dúvida em seus olhos se dissipar. Ok, vamos fazer isso. Mas se as coisas ficarem perigosas, eu vou querer saber. Eu não quero que você se machuque por conta disso. Obrigada, Lucas. Você não vai se arrepender, disse, sentindo uma onda de gratidão. E se você puder, convide outras pessoas. Quanto mais reunirmos, mais forte será nossa voz. Ele assentiu, e a luz da esperança começou a brilhar mais intensamente em meu peito. Eu sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas com amigos ao meu lado, eu me sentia mais forte. Helena começou a falar sobre como poderíamos divulgar a reunião. Podemos usar as redes sociais, criar um evento no Facebook. Quem sabe não existem outras pessoas por aí que também têm experiências semelhantes e precisam de um espaço para compartilhar. Sim, isso faz sentido, concordei animada. E se alguém se mostrar interessada, podemos abrir um círculo de discussão, onde todos possam colocar suas opiniões e experiências na mesa. A conversa fluiu, e enquanto falávamos sobre as possíveis maneiras de reunir pessoas, eu não conseguia deixar de sentir que algo maior estava se formando. Estava criando uma rede de apoio, um espaço onde a verdade poderia florescer. No entanto, no fundo da minha mente, uma semente de preocupação começou a germinar. E se não conseguíssemos reunir as pessoas a tempo? E se o culto que eu havia descoberto estivesse ouvindo? O que aconteceria se tentassem silenciar nossa mensagem antes que ela pudesse ser compartilhada? Lucas trouxe-me de volta ao presente. Então, quando você quer marcar essa reunião? Que tal no próximo sábado? Sugeri, sentindo a adrenalina correr. Assim teremos tempo para planejar adequadamente e convidar o máximo de pessoas possível. Certo, então é isso. Vamos fazer isso acontecer, Lucas disse, finalmente sorrindo. Só espero que você não esteja se metendo em encrenca. Eu não estou me metendo em encrenca, Lucas. Estou apenas seguindo o que aprendi. E você está comigo, certo? Certo. Desde que você me mantenha informado sobre tudo, ele respondeu, piscando para mim. Helena começou a anotar as ideias que discutimos, e enquanto ela escrevia, eu olhei para Lucas, sentindo uma onda de gratidão por tê-lo em minha vida. Ele era cético, mas estava disposto a me apoiar, e isso significava o mundo para mim. A reunião se desenrolou em um plano prático, cheio de ideias e entusiasmo, mas em meio a tudo isso, uma sombra se formava no horizonte. Eu não conseguia ignorar a sensação de que estávamos apenas no início de algo muito maior do que nós três. Algo que poderia nos colocar em perigo. A escuridão da noite me envolvia como um manto pesado, enquanto eu me sentava em meu quarto, a luz do computador iluminando o ambiente de forma tênue. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo suave clique do teclado, enquanto eu tentava compor uma mensagem que pudesse transmitir tudo o que havia aprendido. A ansiedade pulsava em meu peito e as palavras dançavam em minha mente, mas eu não conseguia encontrar a forma certa de expressar a urgência da minha missão. Foi então que percebi que algo não estava certo. Um sinal de alerta vibrou dentro de mim quando recebi uma mensagem anônima em minhas redes sociais. Cuidado com o que você diz, Carolina. Existem forças que não querem que você fale. Meu coração disparou. O medo se instalou como uma sombra, e imediatamente pensei no culto que havia descoberto, aquele grupo secreto que se opunha à verdade que eu havia aprendido. O que eles queriam de mim? Como sabiam que eu estava tentando compartilhar minha experiência? Peguei meu telefone e liguei para Lucas. Ele sempre foi o mais cético do grupo, mas também o mais racional. Quando a ligação foi atendida, pude ouvir sua voz do outro lado, sonolenta, mas atenta. Carolina? O que aconteceu? Está tudo bem? Não, não está, respondi, tentando manter a calma. Recebi uma mensagem estranha. Alguém está me alertando para ter cuidado com o que eu digo. O que você quer dizer com cuidado?
Lucas questionou, sua voz agora mais alerta. Você não está pensando em recuar, está? Não, não é isso, mas eu acho que estou sendo vigiada. Lembra do culto? Eles estão por aí, e eu não sei até onde eles estão dispostos a ir para me silenciar. Ok, respira. Vamos pensar. Você tem certeza de que é isso mesmo? Ele estava tentando ser racional, mas eu podia ouvir a preocupação em sua voz. Sim, Lucas, eu não posso ignorar isso. Eles não vão parar até que eu fique quieta. Precisamos fazer algo. Vamos nos encontrar, falar com Helena e o resto do grupo. Juntos podemos traçar um plano. Assim, você não estará sozinha. A ideia de reunir meus amigos me trouxe um pouco de conforto. Nós éramos mais fortes juntos e precisávamos descobrir o que fazer a seguir. Desliguei o telefone e me levantei, a determinação começando a substituir o medo. O culto precisava saber que eu não tinha intenção de parar. A verdade precisava ser compartilhada. Mais tarde, naquela noite, nos reunimos na casa de Helena. A sala estava iluminada com velas, criando uma atmosfera íntima, mas o clima era tenso. Lucas e eu chegamos primeiro, e logo Helena apareceu, radiante e preocupada ao mesmo tempo. Oi, meninas. O que aconteceu? Lucas, você parece tenso. Carolina recebeu uma mensagem estranha. Aparentemente, alguém está tentando avisá-la sobre o culto. Lucas explicou, olhando para mim com um misto de preocupação e encorajamento. Helena franziu a testa. Isso é sério. O que a mensagem dizia exatamente? Algo sobre forças que não querem que eu fale. Eu respirei fundo, tentando manter a compostura. Eu não posso deixar que eles me calem, não depois do que eu aprendi. Você não está sozinha nessa, Carolina, Helena disse, segurando minha mão. Nós estamos com você. Lucas se inclinou para a frente, sua expressão se tornando mais focada. Precisamos encontrar uma maneira de nos proteger. Você já pensou em como vai divulgar o que aprendeu? Eu pensei em organizar uma reunião, algo que possa atrair pessoas que estejam abertas a ouvir. Mas e se o culto aparecer? O que vamos fazer? Helena olhou pensativa. Temos que estar preparados para qualquer coisa. Podemos criar um grupo de apoio, algo que não só ajude a divulgar a mensagem, mas também proteja todos nós. E se encontrássemos alguém que já está envolvido com espiritualidade? Alguém que possa nos ajudar a alcançar mais pessoas, sugeriu Lucas. Boa ideia, Helena concordou. Podemos começar a pesquisar grupos de espiritualidade na área, ver se há eventos acontecendo. Assim, podemos compartilhar sua mensagem de forma segura. Eu estava começando a sentir uma onda de esperança. Se nós trabalhássemos juntos, talvez conseguíssemos fazer a diferença. Mas a verdade é que havia uma parte de mim que ainda estava apavorada. O culto poderia estar observando e não havia garantia de que estaríamos a salvo. Na manhã seguinte, o sol brilhava, mas a sombra da incerteza ainda pairava sobre mim. Decidi que precisava me concentrar, então comecei a pesquisar online, procurando grupos e eventos que pudessem ser relevantes. Enquanto navegava, uma notificação chamou minha atenção. Mais uma mensagem anônima. Se você se expor, as consequências serão severas. Pense bem antes de agir. Meu estômago revirou. Como essa pessoa sabia o que eu estava planejando? O medo começou a se instalar novamente, mas eu sabia que não podia deixar isso me parar. Entre os ataques de pânico, me lembrei das palavras de Gabriel. Ele me havia dito que o amor e a verdade são mais poderosos do que qualquer força negativa. Eu precisava acreditar nisso. Depois de algumas horas, eu e meus amigos nos encontramos novamente. Helena trouxe algumas informações sobre grupos de espiritualidade que poderiam estar dispostos a ouvir minha história. Encontrei um evento na próxima semana, um encontro sobre espiritualidade e transformação. Podemos nos inscrever e você pode compartilhar sua experiência lá, disse ela animada. E se o culto tentar nos impedir? Lucas questionou, ainda preocupado. Então, temos que estar preparados para isso, eu disse, tentando infundir confiança em minha voz. Não podemos deixar que o medo nos paralise. A ideia de me expor em um evento público era aterrorizante, mas a urgência de compartilhar minha mensagem superava a ansiedade. Precisávamos agir antes que fosse tarde demais. Nos dias que se seguiram, enquanto planejava o evento,
as mensagens anônimas continuavam a chegar. Cada uma delas parecia mais ameaçadora do que a anterior. Cuidado, Carolina. Você não sabe com quem está lidando. A tensão crescia entre nós. A sensação de que estávamos sendo observados era quase insuportável. Uma noite, enquanto discutíamos os detalhes finais do evento, Lucas interrompeu a conversa. Esperem um momento. O que aconteceu com você na sua experiência de quase morte? Você nunca falou muito sobre isso. Talvez isso possa ajudar a unir as pessoas. A ideia me pegou de surpresa. Eu havia me concentrado tanto na mensagem que precisava compartilhar que quase esqueci o impacto que minha história pessoal poderia ter. Eu conheci Gabriel. Ele me mostrou a verdade sobre a vida e a morte. O inferno não é o que pensamos. É um estado de ser, um reflexo de nossas ações. Ele me disse que precisamos nos unir, que a transformação começa dentro de nós. Helena e Lucas me ouviram atentamente. A emoção em minha voz era palpável. Então você deve compartilhar isso no evento. Sua experiência é a prova viva de que a mudança é possível, disse Helena com um brilho nos olhos. Eu assenti, sentindo a determinação renovada. Precisávamos fazer isso. Não só por mim, mas por todos que pudessem se beneficiar dessa verdade. O culto poderia tentar nos silenciar, mas eu não podia deixar que o medo vencesse. Com a data do evento se aproximando, a pressão aumentava. A cada dia, a sensação de que o culto estava mais perto ficava mais intensa. Mas, ao mesmo tempo, a empolgação de compartilhar minha mensagem crescia. Eu sabia que precisava agir. O mundo precisava ouvir o que eu tinha a dizer. E mesmo diante do perigo, estava disposta a lutar pela verdade. Acordei naquela manhã com o coração pesado. O sol brilhava através das cortinas, mas a luz não conseguia penetrar, a neblina que envolvia meus pensamentos. A experiência que vivi no limbo ainda ressoava em mim, mas a incredulidade de quem estava ao meu redor me deixava em um estado de confusão. O que eu deveria fazer agora? Como compartilhar essa mensagem sem ser vista como uma lunática? Levantei-me da cama e me preparei para enfrentar mais um dia, mas a ideia de conversar com minha família me deixava nervosa. Quando cheguei à sala, encontrei minha mãe sentada à mesa tomando café. Ela olhou para mim com uma expressão que misturava preocupação e dúvida. Carolina, querida, você parece pálida. Dormiu bem? Perguntou. Seu tom era suave, mas eu sabia que havia um subtexto. Eu estou bem, mãe. Só pensando em algumas coisas, respondi, tentando manter a voz firme. Mas a verdade era que eu estava pensando em tudo, menos no que minha mãe queria ouvir. Você ainda está falando sobre isso? Sobre o que aconteceu no hospital? Ela disse com um leve suspiro. Você sabe que isso não é bom para você. É só uma fase. Aquelas palavras me cortaram como uma faca. Era como se o que eu vivenciara, aquela conversa profunda com Gabriel, tivesse um peso insignificante para ela. Mãe, você não entende. Eu vi coisas, aprendi coisas que podem mudar tudo. Não é apenas uma fase. Ela balançou a cabeça desapontada. Carolina, você estava em estado crítico. O que você viu pode ser apenas alucinações. Você precisa se concentrar na recuperação. A frustração subiu em meu peito, mas antes que eu pudesse responder, meu pai entrou na sala. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, percebendo a tensão. Por que você está discutindo novamente sobre isso? Eu só estou tentando que ela veja a realidade, Carlos. Minha mãe respondeu exasperada. Ela acha que pode salvar o mundo com histórias de anjos. Não é só uma história, pai, eu disse, sentindo o calor das lágrimas se acumulando nos meus olhos. Eu conheci Gabriel. Ele me disse que algo grande vai acontecer em setembro de 2024. Meu pai me olhou com uma mistura de preocupação e ceticismo. Carolina, você precisa parar de falar sobre isso. É perigoso. Perigoso? Para quem? Para mim ou para vocês que não querem ouvir a verdade? Eu retorqui, a voz tremendo. O silêncio que se seguiu foi pesado e o olhar desaprovador de minha mãe queimava, como um carvão em brasa. Decidi que era hora de sair. A pressão de estar em casa e ser desacreditada estava se tornando insuportável. Fui até Lucas, que sempre foi meu porto seguro.
Quando cheguei à sua casa, ele estava sentado no sofá, jogando videogame. Ao ver meu rosto, ele pausou o jogo e me olhou com preocupação. Oi, Carol. O que aconteceu? Ele perguntou, levantando-se para me cumprimentar. Feio-se. Eu não consigo mais lidar com a minha família. Eles não acreditam em mim, Lucas. Eles acham que eu estou louca por causa daquela experiência. Desabafei, sentando-me ao seu lado. Você não está louca. Você passou por algo intenso. Mas o que você pretende fazer agora? Ele questionou, seu olhar era sério. Eu quero compartilhar o que aprendi, mas não sei como. O que se eu estiver certa? O que se tudo isso for verdade e eu não fizer nada? Eu disse, a angústia me consumindo. Lucas suspirou, pensativo. Olha, Carolina, eu não sou um crente, mas... se você acredita que isso é importante, se você realmente quer fazer isso, eu vou te apoiar. Mas você precisa de provas, algo que possa convencer as pessoas. Provas? Como assim? Perguntei confusa. Não sei. Alguma coisa, um evento, uma história que as pessoas possam entender. Você precisa de um testemunho que as faça acreditar em você, ele falou, como se estivesse tentando encontrar uma solução mágica. Eu só posso contar o que vivi, Lucas. Não tenho outra coisa, eu disse, a frustração voltando a se instalar em mim. Talvez você devesse reunir algumas pessoas que acreditam em espiritualidade. Helena, por exemplo. Ela pode te ajudar a reunir outras pessoas que pensam como você, sugeriu Lucas. A ideia de falar com Helena me trouxe um pouco de alívio. Ela sempre teve uma abordagem aberta e compreensiva sobre espiritualidade. Você acha que ela vai me ajudar? Perguntei esperançosa. Com certeza, vamos falar com ela, respondeu Lucas, e eu pude ver a determinação em seu olhar. Mais tarde, nos encontramos com Helena, em um café aconchegante, que sempre foi nosso refúgio. Assim que ela chegou, seu sorriso iluminou o ambiente e me fez sentir um pouco mais leve. Oi, meninas, o que está pegando? Ela perguntou, sentando-se à nossa mesa. Helena, eu preciso da sua ajuda, comecei, a voz tremendo. O que eu vivi no hospital foi real, mas minha família não acredita em mim e eu não sei como compartilhar isso. Ela me olhou com atenção. Carolina, eu sempre acreditei que você tinha algo especial. O que você quer fazer? Quero reunir pessoas, compartilhar o que aprendi. Lucas acha que preciso de provas, mas eu só quero que as pessoas saibam que o que está por vir é importante, fui explicando, sentindo a urgência crescer em mim. Você sabe que existem muitos grupos espirituais que podem te apoiar. Podemos fazer uma reunião, convidar pessoas que acreditam em experiências semelhantes. Isso pode ajudar, sugeriu Helena, seus olhos brilhando com entusiasmo. Você realmente acha que isso funcionaria? Eu perguntei, um misto de esperança e dúvida em meu coração. Sim, e você não está sozinha. Eu posso te ajudar a organizar isso. Vamos fazer acontecer, ela disse. Sua confiança me contagiou. Enquanto conversávamos, o peso que antes me oprimia começou a se dissipar. Finalmente eu tinha uma direção. Mas também havia uma sombra que crescia sobre nós, uma sensação de que algo estava se aproximando. Mal sabia eu que aquela decisão de compartilhar poderia não apenas colocar minha vida em risco, mas também a de todos que estavam ao meu redor. A luz da tarde filtrava-se pelas folhas do grande carvalho que crescia no quintal da casa da minha avó. Era um lugar que sempre me trouxe conforto. Mas naquela tarde, a sensação era diferente. Eu me sentia inquieta, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Após a experiência que tive no limbo, a busca por respostas havia se tornado uma necessidade vital. Eu precisava entender mais sobre a espiritualidade que Gabriel havia mencionado e, mais especificamente, sobre a história da minha avó. Com o coração acelerado, caminhei até o pequeno escritório que ela mantinha. O cheiro de papel envelhecido e tinta me envolveu assim que entrei. As prateleiras estavam abarrotadas de livros de diferentes tamanhos e cores, todos cobertos de uma fina camada de poeira. Era como se o tempo tivesse parado ali, preservando cada fragmento da vida dela. Eu sabia que entre aqueles livros poderia haver algo que iluminasse meu caminho. Comecei a revirar as prateleiras, puxando alguns volumes e folheando as páginas. Em meio a essa busca, me deparei com um caderno de capa marrom,
desgastado pelo tempo. Com cuidado, abri suas páginas e, ao fazer isso, uma onda de nostalgia me atingiu. Era o diário da minha avó, um testemunho de sua vida, de suas experiências e, talvez, de suas próprias lutas espirituais. Querida Carolina, comecei a ler em voz alta. A vida é um ciclo constante de aprendizado e desapego. Muitas vezes, nos perdemos em nossas crenças, esquecendo que o universo é muito mais vasto do que imaginamos. As palavras dela reverberaram em minha alma, e eu me perguntei quantas vezes ela havia se sentido sozinha em sua busca por respostas. Você também está em busca de algo, não está? A voz suave de Helena me fez saltar. Ela estava encostada à porta, observando-me com um sorriso encorajador. Sim, respondi, fechando o diário. Estou tentando entender minha avó, suas crenças. Ela teve experiências espirituais semelhantes às minhas, e eu preciso saber mais. Helena se aproximou e sentou-se ao meu lado, olhando para as páginas do diário. A sua avó sempre foi uma mulher forte e sábia. Se ela teve experiências espirituais, é possível que tenha deixado pistas sobre o que você está procurando. Sim, eu sinto que isso está conectado ao culto que está me perseguindo, murmurei, sentindo um nó se formar no meu estômago. O que se passa com eles? Por que estão tão obcecados por silenciar a verdade? Talvez você encontre respostas aqui, disse Helena, pegando o diário e folheando as páginas. Ela pode ter registrado algo sobre eles. Voltamos a ler juntas. A cada nova página, as palavras da minha avó começavam a formar um retrato intrigante. Ela escreveu sobre experiências que tiveram um impacto profundo em sua vida, desde sonhos reveladores até encontros com pessoas que pareciam guiá-la em sua jornada espiritual. Um trecho específico chamou minha atenção. Em uma noite de lua cheia, encontrei um grupo de pessoas que falavam sobre a verdadeira natureza da espiritualidade. Eles eram carismáticos, mas algo em suas palavras me deixou inquieta. Havia uma escuridão nas entrelinhas, um desejo de controlar a verdade em vez de compartilhá-la. Ela estava falando sobre o culto, disse Helena com a voz baixa. Isso é preocupante. Sim, e parece que ela também se sentiu ameaçada, respondi, a angústia começando a tomar conta de mim. Eu não posso deixar que isso aconteça comigo. Se as experiências dela se cruzaram com o que estou vivendo, preciso descobrir como ela lidou com isso. Vamos procurar mais, sugeriu Helena, sua determinação refletindo em seus olhos. Pode haver pistas que você ainda não encontrou. Passamos as horas seguintes imersas no diário, e cada passagem nos levava mais fundo na história da minha avó. Ela descreveu encontros com pessoas que a atraíam para o mundo espiritual, mas que, eventualmente, revelaram suas verdadeiras intenções. Havia menções a um culto que estava ativo em sua cidade, que prometia iluminação, mas que, na verdade, buscava manipular aqueles que estavam vulneráveis. Ela escreveu sobre uma reunião que participou. Murmurei, acompanhando as palavras. Ela descreve um homem que parecia ter um poder hipnótico sobre a multidão. Ele falava sobre um novo despertar e prometia que aqueles que seguissem suas instruções seriam salvos. Isso é exatamente como o que você viveu, Helena observou, seu olhar sério. O culto quer controlar a narrativa. Eles querem que as pessoas acreditem em suas próprias verdades distorcidas. Eu me pergunto se ela conseguiu escapar antes que fosse tarde demais, disse eu, meu coração pesado. E se eles a atingiram de alguma forma? Helena segurou minha mão, suas palavras suaves e firmes. Você não é sua avó, Carolina. Você tem o conhecimento que ela não tinha na época. Você pode usar isso a seu favor. Eu preciso descobrir como ela fez para se proteger, disse eu, decidida. Se houver algo nesse diário que me ajude a entender suas escolhas, eu quero encontrar. Voltamos a ler e, em uma passagem final, encontrei algo que me deixou intrigada. A verdadeira força vem de dentro. Não importa quantas vozes tentem silenciá-la, a verdade é um farol que nunca se apagará. Proteja-a, não importa o que aconteça. Essas palavras são poderosas, Helena comentou. Sua avó sabia que a verdade dentro dela era sua maior defesa. Sim, concordei, a determinação crescendo dentro de mim.
Se ela conseguiu resistir, então eu também posso. Não posso deixar que o medo do culto me impeça de compartilhar o que aprendi. Com o diário em mãos, eu me sentia conectada a um legado que nunca soube que tinha. As experiências da minha avó agora eram um guia, uma luz que iluminava meu caminho em meio à escuridão. Eu precisava continuar essa jornada, desvendar cada camada da verdade que ela havia descoberto. Vamos descobrir mais sobre esse culto, disse Helena, levantando-se. Juntas, podemos encontrar aliados e nos proteger. Sim, respondi, já imaginando as próximas etapas. E talvez, ao fazer isso, eu possa honrar a memória da minha avó. Ela pode ter perdido a batalha, mas eu não vou perder a guerra. Olhei para o diário mais uma vez, sentindo que cada palavra escrita ali era uma parte de mim. O que quer que estivesse por vir, eu estava pronta para enfrentá-lo. A verdade precisava ser revelada, e eu estava determinada a ser a voz que ecoaria por toda a humanidade. Eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava se aproximando, como uma tempestade no horizonte. A aura de tensão pairava sobre mim e meus amigos, como se fôssemos marionetes em um jogo de forças invisíveis. A cada dia que passava, as mensagens anônimas em minhas redes sociais se tornavam mais ameaçadoras. Cale-se, ou você pagará um preço alto, dizia uma delas. O medo começava a se infiltrar em nossa rotina, mas eu estava decidida a não desistir da verdade que havia aprendido no limbo. Foi em uma tarde ensolarada, enquanto discutíamos estratégias em um café local, que percebi que algo estava muito errado. Lucas parecia mais distante, como se uma sombra tivesse se instalado entre nós. Helena, por outro lado, estava tão entusiasmada que mal conseguia se conter. Precisamos agir agora, Carolina. Quanto mais tempo deixarmos passar, mais perigosos eles se tornarão. Ela insistia, sua voz carregada de determinação. Eu concordava, mas a incerteza me consumia. Eu sinto que eles estão mais perto do que pensamos. Não podemos subestimar o poder que esse culto pode ter, eu disse, tentando manter a voz firme. A expressão de Lucas se tornou sombria. E se alguém entre nós estiver se passando por amigo, mas na verdade for um deles? Sua pergunta pairou no ar, como um desafio a cada um de nós. Em um ato de coragem, decidi que precisava investigar mais sobre o culto. Eu sabia que havia algo mais profundo, uma conexão que eu ainda não havia descoberto. O que eu não esperava era que uma de nossas conversas nesse café se tornaria o início de uma série de eventos que mudariam nossas vidas para sempre. Naquela noite, enquanto revisava minhas anotações, uma ideia me ocorreu. Lembrei-me de um velho amigo da família, um especialista em ocultismo que poderia nos ajudar a entender melhor o culto. Com o coração acelerado, liguei para ele. Oi, tio Roberto, é a Carolina. Eu preciso da sua ajuda. É sobre um culto secreto que está me perseguindo e... Culto? Carolina, isso é sério. Onde você ouviu isso? Ele interrompeu, a preocupação evidente em sua voz. Expliquei tudo, desde minha experiência no limbo até as ameaças. Ele me ouviu atentamente e, ao final, disse: venha até a minha casa amanhã. Precisamos conversar pessoalmente. Na manhã seguinte, a ansiedade me consumia. O caminho até a casa de tio Roberto parecia mais longo do que o normal. Quando cheguei, ele já estava me esperando na porta com um olhar grave. Você se meteu em algo muito perigoso, Carolina. Esses cultos têm tentáculos que vão mais fundo do que você imagina. Sentamo-nos em sua sala, que estava repleta de livros antigos e artefatos místicos. O que você sabe sobre eles? Perguntei, tentando controlar a inquietação em meu peito. Eles operam nas sombras, manipulando as pessoas. O que você precisa entender é que eles não vão desistir de você tão facilmente. A mensagem que você carrega é uma ameaça para eles. Enquanto falávamos, algo dentro de mim começou a se agitar. Eu preciso saber o que eles querem. Por que estão me perseguindo? Tio Roberto hesitou por um momento, como se estivesse ponderando suas palavras. Eles temem que você revele a verdade. Não é apenas sobre a espiritualidade, mas sobre a própria estrutura do poder que eles mantêm. Nossos olhares se cruzaram e senti um calafrio percorrer a espinha. O que você sugere que eu faça? Perguntei, buscando uma maneira de agir.
Ele se levantou e foi até uma estante, puxando um livro empoeirado. Aqui, leia isso. É sobre a história de cultos que tentaram silenciar aqueles que se opuseram a eles. Você precisa estar preparada para o que está por vir. Assim que voltei para casa, minha mente estava em um turbilhão. As palavras de tio Roberto ecoavam em minha cabeça, mas eu sabia que não podia ficar parada. A verdade que eu tinha em mãos precisava ser compartilhada. E logo. No entanto, a dúvida começou a me consumir. E se o culto estivesse mais perto do que pensávamos? A ideia de ter um traidor entre nós me deixava inquieta. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho vindo da sala. Meu coração disparou. Levantei-me cautelosamente e, ao chegar à sala, encontrei Lucas, que parecia preocupado. Você não deveria estar sozinha, Carolina. O culto está se movendo e eu sinto que eles estão cada vez mais perto, ele disse, sua expressão grave. Eu também sinto isso, Lucas. Precisamos nos unir e agir antes que seja tarde demais, respondi, tentando transmitir confiança. Ele assentiu, mas a preocupação ainda estava estampada em seu rosto. E se houver alguém entre nós que não é confiável? Não podemos nos dar ao luxo de sermos ingênuos. Aquelas palavras me atormentavam. O que se passava na mente de nossos amigos? O que se passava na mente de Lucas? Eu queria acreditar que ele estava certo, que todos ali estavam do meu lado, mas a dúvida começou a corroer a confiança que tínhamos construído. Nos próximos dias, decidimos realizar uma reunião com todos os nossos amigos. O ambiente estava tenso e eu podia sentir os olhares curiosos e apreensivos. Estamos aqui porque Carolina tem algo importante a compartilhar. Lucas começou, sua voz ecoando na sala, mas eu percebi que ele estava nervoso. O que ele diria depois? O que ele realmente pensava? Com um sinal de cabeça, eu peguei a palavra. Eu tive uma experiência que mudou tudo para mim. O que eu aprendi pode salvar vidas, mas precisamos estar juntos para enfrentar o que vem pela frente. Um culto secreto está nos perseguindo. E precisamos nos proteger. A sala ficou em silêncio, e eu sabia que o que eu havia dito não era fácil de digerir. Helena, sempre a mais aberta às minhas revelações, se manifestou. Eu acredito em você, Carolina. Precisamos nos unir. Se houver um culto, nós temos que descobrir quem são e como podemos nos proteger. Foi quando um dos amigos, André, que sempre se mostrou interessado, fez uma pergunta que me deixou alerta. Mas como você sabe que não é você mesma que está projetando tudo isso? E se isso for apenas uma fase pela qual você está passando? Sua dúvida ecoou pela sala, e eu senti um frio na barriga. Porque eu não sou a única. Todos nós sentimos a pressão. O culto está aqui e eles não vão parar até que nos calemos, eu disse, tentando manter a calma. Mas a voz de André ressoava em minha mente. E se ele estivesse certo? E se houvesse mais alguma coisa que eu não entendia? Naquela noite, enquanto todos se dispersavam, eu fiquei pensativa. Não conseguia me livrar da sensação de que algo estava prestes a acontecer. A tensão estava no ar, como uma corda esticada prestes a romper. Acordei no meio da noite com um barulho. O coração acelerado, fui até a janela e vi sombras se movendo no exterior. Meu instinto gritou para que eu ligasse para Lucas e Helena, mas antes que pudesse agir, a porta da frente se abriu com um estrondo. Eu fiquei paralisada, o sangue correndo pelas veias como um rio de gelo. Carolina Mel! Uma voz profunda e ameaçadora ressoou na escuridão. Eu reconheci aquela voz. Era um dos membros do culto. Meu coração disparou, e eu sabia que estava em perigo. O culto não estava apenas se movendo. Eles estavam aqui, em minha casa, prontos para me capturar. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Eu gritei, tentando manter a coragem. Mas a resposta que recebi foi um sorriso frio e malicioso. Ah, mas temos, querida, e você vai nos contar tudo o que sabe. A sensação de impotência me invadiu, mas uma chama de resistência começou a arder dentro de mim. Eu poderia não ter controle sobre a situação, mas não iria desistir. Com um esforço desesperado, eu me lembrei das palavras de Gabriel sobre a verdade. Vocês não podem me silenciar. A verdade sempre encontra um jeito de se libertar. O membro do culto riu, mas havia um brilho de dúvida em seus olhos. A verdade?
Você acha que isso importa para nós? A tensão era palpável e eu sabia que precisava agir rapidamente. Vocês não entendem. O que eu descobri não é apenas sobre mim, é sobre todos nós. Se vocês me deixarem ir, eu posso ajudar vocês a entender o que realmente está acontecendo. Eu disse, minha voz tremendo, mas cheia de determinação. Você não tem nada a oferecer além de suas ilusões, ele respondeu, se aproximando. Mas antes que ele pudesse me alcançar, uma luz intensa iluminou a sala, e eu soube que não estava sozinha. A noite anterior ao dia 13 de setembro foi uma mistura de ansiedade e determinação. Eu não conseguia dormir, a mente fervilhando com pensamentos sobre o que estava por vir. Olhei para o teto do meu quarto, onde a luz da lua filtrava através da cortina, criando padrões suaves no chão. Sentia que o tempo estava se esgotando. Naquela manhã, eu havia me reunido com Lucas e Helena para discutir os últimos detalhes da nossa reunião espiritual. Precisávamos de um plano sólido, um caminho claro para comunicar as verdades que eu havia aprendido no limbo. Então, o que vamos fazer se o culto aparecer? Lucas perguntou, a preocupação visível em seu rosto. Ele sempre fora o mais cauteloso do grupo, e sua atitude cética se transformara em um cuidadoso suporte. Não podemos subestimar a determinação deles. Eles estão dispostos a tudo para nos silenciar. É verdade, concordei, engolindo em seco. Mas não podemos deixar que o medo nos paralise. Essa reunião é nossa chance de unir as pessoas e compartilhar a mensagem que Gabriel me deu. Precisamos ser fortes. Helena, com seu olhar sereno e confiante, interveio. Lembrem-se, a energia que criarmos juntos pode ser poderosa. Se estivermos unidos, podemos enfrentar qualquer coisa. A verdade tem uma força que ninguém pode ignorar. Suas palavras eram como um bálsamo, acalmando meu coração agitado. Naquele momento, decidimos que nossa reunião seria um espaço seguro para todos. Um lugar onde as pessoas pudessem expressar suas dúvidas, medos e esperanças. Sabíamos que muitos estariam céticos, mas a presença de amigos e simpatizantes poderia criar um ambiente acolhedor. Combinamos de nos encontrar mais cedo no local, um pequeno auditório que havia sido gentilmente cedido por um amigo de Helena. No dia seguinte, a atmosfera estava carregada de expectativa. Enquanto me preparava, olhei no espelho e tentei me encorajar. Você pode fazer isso, Carolina, murmurei para mim mesma, ajustando o cabelo e vestindo uma blusa branca que simbolizava pureza e confiança. A luz do dia parecia brilhar mais intensamente, como se o universo estivesse me apoiando. Chegamos ao auditório e imediatamente começamos a arrumar as cadeiras, formando um círculo que representava a união. Enquanto organizávamos o espaço, Lucas se aproximou de mim e disse: "Você está pronta?" Sua expressão era uma mistura de preocupação e apoio, e eu entendi que ele estava tão nervoso quanto eu. "Não sei se estou pronta", respondi honestamente, "mas sei que preciso fazer isso. Não podemos deixar que o medo vença." Helena chegou com algumas velas e flores, criando um ambiente acolhedor. Esses elementos vão ajudar a criar uma atmosfera de paz. Vamos nos concentrar na energia positiva e na mensagem que queremos compartilhar. Conforme o tempo passava, mais pessoas começaram a chegar. Senti meu coração acelerar ao ver rostos conhecidos e desconhecidos, todos ali com a mesma busca por respostas. Era reconfortante saber que não estava sozinha. Quando a sala estava quase cheia, olhei para Lucas e Helena, que estavam ao meu lado, e fiz um sinal para que começássemos. "Boa tarde a todos", comecei, tentando transmitir uma confiança que eu não sentia completamente. "Agradeço a presença de cada um de vocês aqui hoje. Estamos aqui para discutir algo que é muito importante para mim e, espero, para todos vocês." As pessoas assentiram, e algumas até sorriram, encorajando-me a continuar. Recentemente passei por uma experiência que mudou minha vida. Fui ao limbo e conversei com um anjo chamado Gabriel. Ele me revelou verdades sobre a espiritualidade e sobre o que está por vir. Um evento apocalíptico está previsto para 13 de setembro de 2024. Mas não é o que vocês podem estar pensando. Um murmúrio percorreu a sala. Eu poderia ver a dúvida nos rostos de muitos, mas também havia curiosidade.
Lucas se virou para mim e sussurrou: "Você pode fazer isso, vá em frente." Respirei fundo e continuei. O apocalipse não é um fim, mas uma transformação. Às vezes, é uma questão de fé e experiência pessoal. Eu não espero que todos acreditem em mim imediatamente, mas espero que considerem a possibilidade de que há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos compreender. A discussão começou a se intensificar, com pessoas levantando questões, compartilhando suas próprias dúvidas e experiências. Helena se destacou, compartilhando uma história sobre uma vivência espiritual que a havia impactado profundamente. Acredito que todos nós temos uma conexão com algo maior. Às vezes, precisamos dar um passo atrás e ouvir as mensagens que o universo nos envia. O debate se tornou caloroso, com céticos e crentes defendendo seus pontos de vista. Eu me sentia um pouco perdida no meio daquela tempestade de palavras, mas ao mesmo tempo havia uma energia pulsante na sala. Era como se todos estivessem se unindo em torno de um objetivo comum: a busca pela verdade. De repente, uma sensação estranha pairou no ar. Um arrepio percorreu minha coluna e percebi que algo estava prestes a acontecer. Olhei para Lucas e Helena, que também pareciam sentir a tensão. "Precisamos continuar", eu disse, tentando manter a calma. "Devemos nos concentrar no que realmente importa." Como se respondendo ao meu chamado, a porta do auditório se abriu abruptamente e um grupo de pessoas entrou. Reconheci algumas delas como membros do culto que tinha me perseguido. Meu coração disparou. Eles haviam chegado mais cedo do que eu esperava. A sala imediatamente ficou em silêncio, e uma onda de tensão passou entre os presentes. Um homem alto com uma expressão ameaçadora avançou em direção a mim. "O que você está fazendo aqui, Carolina?" Ele perguntou com desdém. "Você sabe que não deveria estar divulgando essas mentiras." A adrenalina disparou em meu corpo. "Isso não é mentira. Estou compartilhando uma verdade que precisa ser ouvida", respondi, tentando manter a voz firme apesar do medo que corria em minhas veias. O homem riu, um som frio e sarcástico. "Você está brincando com forças que não entende. Se continuar, vai se arrepender." Senti que a situação estava prestes a se tornar uma batalha, não apenas de palavras, mas de ideais. Olhei para Lucas e Helena, que estavam prontos para me apoiar. "O que quer que você faça, não pode silenciar a verdade. Nós somos mais fortes juntos." E então, naqueles momentos de incerteza e tensão, percebi que o que quer que acontecesse a seguir não se tratava apenas de mim. Era sobre todos nós, sobre a coragem de enfrentar as sombras e compartilhar a luz. A luta pela verdade estava prestes a começar, e eu estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. O dia 13 de setembro finalmente havia chegado, e a ansiedade pulsava em meu peito como um tambor ensurdecedor. Eu estava em casa, cercada por objetos que antes traziam conforto, mas que agora pareciam estranhamente distantes. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, e eu a observava como se fosse um sinal divino, uma confirmação de que o que estava prestes a acontecer era mais importante do que eu poderia imaginar. O ar estava carregado de expectativa e medo. "Carolina, você está pronta?" A voz de Helena ecoou pelo corredor, trazendo-me de volta à realidade. Eu a ouvi se aproximar e em um impulso fui até o espelho. O reflexo que vi era de uma mulher determinada, mas com olhos que denunciavam a tempestade interna que eu ainda lutava para compreender. Vestia uma blusa branca, símbolo de pureza, e uma saia longa que balançava suavemente enquanto eu me movia. Era como se eu estivesse me preparando para uma cerimônia religiosa e, de certa forma, era isso que estava fazendo. "Estou quase lá, só preciso de 1 minuto", gritei de volta, tentando esconder a tremedeira na minha voz. No fundo, eu sabia que estava pronta, ou pelo menos tão pronta quanto poderia estar. O que eu queria era transmitir a mensagem que Gabriel me havia confiado. O que estava em jogo não era apenas minha segurança, mas a transformação espiritual de todos que estavam dispostos a ouvir. Quando finalmente desci as escadas, encontrei Lucas e Helena me esperando. Lucas estava tão sério quanto sempre, mas seus olhos revelavam uma mistura de apoio e preocupação. O cético que conheci
Estava se tornando cada vez mais um defensor, e isso me dava força. Você está bem? Ele perguntou a voz baixa, quase como se temesse que outras pessoas pudessem ouvir. Sim, estou só um pouco nervosa, respondi tentando sorrir. É a primeira vez que vou compartilhar isso com tantas pessoas. Você vai arrasar, disse Helena, colocando a mão em meu ombro. As pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer. É por isso que estamos aqui. Saímos juntos, o clima do lado de fora estava fresco, e a brisa leve quase parecia um abraço reconfortante. À medida que nos aproximávamos do local da reunião, percebi a quantidade de pessoas que já havia se reunido. O espaço estava cheio de rostos ansiosos, alguns conhecidos, outros não. O murmúrio de conversas misturava-se com a música suave que tocava ao fundo, criando uma atmosfera quase mágica. Lembre-se, Carolina, você não está sozinha, Lucas disse, segurando minha mão por um momento. Estamos todos aqui com você. Sim, e você tem uma mensagem importante, Helena acrescentou, seu entusiasmo contagiante. As palavras de meus amigos eram como um bálsamo para minha alma. Eu precisava da força deles e, ao mesmo tempo, sentia o peso da responsabilidade sobre meus ombros. A sala estava montada com cadeiras dispostas em um círculo e eu podia ver alguns rostos familiares entre a multidão. Havia também pessoas que eu não conhecia, mas que pareciam abertas e receptivas. Quando finalmente entrei na sala, um silêncio respeitoso se instalou. Todos os olhares se voltaram para mim e a pressão aumentou. Fui até o centro e o coração batia descompassado. Eu respirei fundo e me lembrei das palavras de Gabriel. Eu precisava compartilhar o que havia aprendido, não apenas para mim, mas para todos ali presentes. Olá a todos, comecei, a voz trêmula, mas firme. Obrigado por estarem aqui hoje. O que eu vou compartilhar com vocês vem de uma experiência que mudou minha vida. Não é apenas uma opinião pessoal, mas uma verdade que sinto profundamente em meu ser. À medida que falava, as palavras começaram a fluir como um rio que sempre esteve represado. Falei sobre meu encontro com Gabriel, sobre a desmistificação do inferno e a nova perspectiva que ele me apresentou. O público parecia envolvido, e eu podia ver rostos acenando em concordância, olhos brilhando com curiosidade e esperança. Eu quero que todos vocês saibam que o evento que se aproxima não é um fim, mas um novo começo, disse, enfatizando cada palavra. É uma transformação espiritual que todos nós precisamos abraçar. Não devemos temer o que está por vir, mas, em vez disso, devemos nos preparar para a evolução que nos aguarda. Entretanto, enquanto eu falava, uma sensação estranha começou a me envolver, como se uma presença sombria estivesse se aproximando. Um arrepio percorreu minha espinha e, por um momento, hesitei. O que aconteceu a seguir foi como um filme em câmera lenta. As portas se abriram abruptamente e uma figura encapuzada entrou, seguida por outras. O culto estava ali. O ar ficou pesado e murmúrios de surpresa e medo ecoaram pela sala. Cale-se! A voz da figura encapuzada cortou o ar como uma lâmina. Você não deve falar sobre isso. A sala imediatamente se transformou em um caos. As pessoas começaram a se levantar, algumas buscando a saída, outras paralisadas pelo medo. Lucas se colocou na minha frente, como um escudo humano. Ele olhou para mim com uma determinação que me fez sentir um misto de gratidão e pavor. Fique atrás de mim, Carolina, ele gritou. E eu podia ver seu corpo tenso, preparado para proteger-me a qualquer custo. Vocês não entendem. O que ela tem a dizer é importante. Precisamos ouvir. Helena tentou apaziguar a situação, mas a tensão só aumentava. O culto começou a avançar e eu sentia meu coração na garganta. As visões que Gabriel havia me mostrado começaram a ressoar em minha mente, uma luz de esperança em meio à escuridão. O que eu sabia precisava ser dito, mas agora a ameaça se tornava real e palpável. Parem, eu tenho algo a dizer, gritei, tentando recuperar o controle da situação. Vocês não precisam ter medo do que está por vir. O que eu aprendi pode mudar tudo isso. A figura encapuzada hesitou e, por um breve momento, vi uma sombra de dúvida em seus olhos. O tumulto ao meu redor parecia diminuir e a atenção se voltava novamente para mim. Eu precisava usar isso a meu favor. Não é sobre destruição, é sobre transformação.
Continuei, a voz agora mais forte, mais confiante. Todos nós temos a capacidade de mudar, de nos tornarmos melhores. O verdadeiro apocalipse acontece dentro de cada um de nós quando decidimos enfrentar nossos medos e nos abrir para a luz. Os membros do culto pararam e uma tensão palpável pairava no ar. O que eu havia dito parecia tocar algo dentro deles, uma centelha de esperança, talvez, ou uma dúvida que eles não estavam prontos para enfrentar. Mas o caos ainda era iminente e a situação poderia se agravar a qualquer momento. O ar estava pesado e carregado de tensão, como se o próprio ambiente estivesse retendo a respiração. Eu estava no palco, cercada por rostos conhecidos e desconhecidos, todos me encarando com uma mistura de expectativa e incredulidade. Era 13 de setembro de 2024 e o dia que eu havia temido e aguardado finalmente chegara. Meus pensamentos estavam um turbilhão e a adrenalina pulsava em minhas veias. O culto que tentara me silenciar estava prestes a invadir o espaço que eu havia escolhido para compartilhar minha mensagem de esperança e transformação. Meu coração acelerou quando vi Lucas se posicionar à minha frente, sua determinação brilhando em seus olhos. Ele havia se tornado meu escudo, o símbolo de coragem, em um momento em que eu me sentia prestes a desmoronar. "Você consegue, Carolina", murmurou Lucas com uma confiança que me deu um pouco de força. "Apenas fale. Eles precisam ouvir o que você tem a dizer." Eu respirei fundo, tentando acalmar a tempestade dentro de mim. A sala estava cheia, amigos, curiosos e até aqueles que duvidavam de mim. Como eu poderia transmitir tudo o que Gabriel, o anjo, me ensinou? Como poderia convencer pessoas que estavam tão presas em suas próprias crenças, em suas próprias verdades, a ver o mundo sob uma nova luz? A ideia de falhar me aterrorizava. Mas, naquele momento, uma onda de clareza atravessou minha mente. Eu não estava sozinha. A presença de Gabriel, mesmo que distante, ainda pairava sobre mim. Eu havia prometido a ele que compartilharia a mensagem e agora era a hora de cumprir essa promessa. "Olá a todos", comecei, minha voz tremendo ligeiramente, ecoando nas paredes do auditório. "Obrigada por estarem aqui. Sei que muitos de vocês vieram com ceticismo e eu não posso culpá-los. Eu também estive lá, na dúvida, na escuridão da incerteza. Mas o que eu vivi, o que aprendi, é algo que não posso mais guardar para mim." Os murmúrios na plateia aumentaram, mas eu continuei. "Após minha experiência de quase morte, encontrei um anjo. Ele se apresentou como Gabriel e me mostrou que a vida é muito mais do que pensamos. O inferno que muitos temem não é um lugar de punição, mas uma construção do medo humano. O que realmente importa é o amor, as conexões que fazemos e a luz que trazemos uns aos outros." A tensão na sala parecia mudar. Alguns rostos começaram a relaxar, enquanto outros ainda estavam endurecidos pela desconfiança. Eu sabia que precisava ir mais fundo, compartilhar a essência da mensagem que Gabriel me dera. Ele me falou sobre um apocalipse, mas não da forma que a maioria de vocês imagina. Prossegui, sentindo a energia crescente. O apocalipse não é um fim, mas um novo começo. Uma transformação espiritual que começa dentro de cada um de nós. É uma oportunidade de reavaliar nossas vidas, nossas crenças e como nos conectamos com o universo. Nesse momento, uma porta se abriu abruptamente no fundo do auditório e um grupo de pessoas vestindo túnicas escuras entrou, seus olhares frios e ameaçadores parecendo cortar o ar. O culto. O meu coração disparou e por um instante o medo quase me paralisou. Mas então a visão de Gabriel cortou minha mente, sua luz suave e calorosa me encorajando a continuar. "Isso não é uma ameaça", gritei, minha voz se elevando. "Este é um chamado para a transformação. O verdadeiro apocalipse é a libertação do medo. É a hora de deixarmos de lado as divisões que nos separam e nos unirmos em busca de um novo entendimento." Os membros do culto começaram a se mover em direção ao palco, mas Lucas se pôs de pé levantando as mãos. "Não", ele gritou. "Ela não está sozinha. Todos nós estamos aqui porque acreditamos na verdade dela."
O murmúrio na sala começou a se intensificar e percebi que as pessoas estavam começando a se unir. Algumas estavam levantando os braços, outras murmurando palavras de apoio. Meu coração se aquecia ao ver a transformação acontecendo diante de mim. Gabriel me disse que o amor é a força mais poderosa. Continuei, sentindo a energia aumentar ao meu redor. E o amor não pode ser silenciado por medo ou ódio. Vocês têm o poder de escolher. Vocês podem ser a mudança que desejam ver no mundo. E foi nesse momento, quando a sala estava cheia de energia e expectativa, que uma luz brilhante iluminou o ambiente. Eu fechei os olhos por um breve momento e uma visão de Gabriel apareceu diante de mim, mais clara do que nunca. Carolina, ele disse, sua voz ressoando em meu coração. Lembre-se, o verdadeiro apocalipse começa quando as almas despertam para a verdade que está dentro delas. Mostre-lhes o caminho e eles seguirão. Abrindo os olhos novamente, senti uma nova onda de confiança. Eu não estava apenas compartilhando uma mensagem. Eu estava sendo um canal da verdade. Com um olhar determinado, olhei novamente para a plateia, onde agora muitos estavam de pé segurando as mãos uns dos outros. Não somos apenas indivíduos, declarei. Somos uma comunidade. Um só corpo, uma única alma. E esse culto, essas forças que buscam nos dividir, não têm poder sobre nós, a menos que permitamos. Hoje, nós escolhemos a luz. Nesse instante, um dos membros do culto hesitou. Ele olhou em volta, como se estivesse lutando contra suas próprias crenças. Sua expressão começou a mudar, e por um momento, vi um vislumbre de dúvida em seu olhar. Ele levantou a mão e o murmúrio na sala se calou. Eu não sei mais se isso está certo, ele balbuciou, sua voz trêmula. O que você diz faz sentido. Pode haver outra maneira. Sim, gritei, sentindo a energia vibrar. Há sempre outra maneira. O amor é a resposta. Juntos podemos reescrever a narrativa. O culto começou a desmoronar, alguns membros se afastando, enquanto outros olhavam confusos, como se a verdade estivesse finalmente penetrando em seus corações. O clamor de apoio cresceu em volume, e eu sabia que a mudança estava acontecendo. Quando a última pessoa do culto hesitou e finalmente se afastou, uma onda de alívio e alegria tomou conta da sala. Eu olhei para Lucas, que estava radiante, seu sorriso refletindo a vitória que sentíamos naquele momento. Nós conseguimos, ele gritou, e a sala ecoou com aplausos e gritos de encorajamento. E foi assim que naquele dia, não apenas compartilhei a verdade que havia aprendido, mas também ajudei a criar um espaço onde a verdadeira transformação poderia começar. O Apocalipse não era um fim, mas um novo começo. E eu estava pronta para liderar essa jornada, não apenas como uma sobrevivente, mas como uma portadora da luz, guiando todos nós em direção a um futuro onde a espiritualidade e a verdade poderiam finalmente florescer.